Volta a falar sobre a tramitação da reforma tributária no Senado, que deve começar efetivamente nesta quarta-feira, com a reunião da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe de novo aqui no Jornal da Manhã, gentilmente nos atendendo, governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Governador, sempre uma honra receber o senhor aqui. Aliás, na nossa última entrevista, o senhor fez apontamentos importantes em relação, principalmente, ao agronegócio. Em linhas gerais, governador, o senhor acha que a discussão com o Senado agora vai ser feita de forma mais fácil? É possível que o Senado atenda alguns pleitos do Centro-Oeste, principalmente? Bem-vindo mais uma vez, governador. Obrigado. Bom dia aí a todos os telespectadores do programa Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom dia, Lívia. Realmente, Thiago, eu acredito que no Senado nós teremos um outro cenário para debater a reforma tributária. Primeiro, porque são ex-governadores experientes, o próprio relator, o senador Eduardo Braga, já governou o estado do Amazonas, é uma pessoa que tem noção e consciência de que realmente essa reforma tributária ela atinge todos nós brasileiros e, no entanto, ela prioriza apenas as grandes indústrias e as exportadoras, as grandes tradings, e fere gravemente de morte os entes federados, estados e municípios. Isto é algo que, numa situação como essa, não é apenas salvar um setor ou outro. Se nós aí comprometermos o principal, só para você ter uma ideia, nas simulações que nós fizemos, em que o governo não tem nenhuma simulação, nós fizemos aqui pelo Instituto Mauro Borges, em Goiás, 102 cidades em Goiás vão perder mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais de arrecadação. Então, veja, eu como governador, eu estou trazendo para o debate dados, números, simulações, tá certo? Entre o patamar que vai ser a alíquota neutra, entre a perda que nós teremos. E o governo federal, que tem todos os dados, tá certo, em mãos, eles simplesmente não falam nada. Eles dizem, não, isso aí vai acomodar, é lei complementar. Então eu estou realmente cada vez mais preocupado, mas otimista, já que a partir de amanhã nós teremos um debate dentro do Senado Federal. E aí sim, com toda essa argumentação, com todos os dados coletados por nós, nós vamos mostrar exatamente, tá certo, a gravidade e o comprometimento da sobrevivência dos entes federados. Ora, o que vai resolver você ali atender a demanda de grandes indústrias que não são competitivas internacionalmente, atender os exportadores em detrimento de um garroteamento e uma asfixia dos entes federados? O cidadão mora onde? Quer dizer, onde é que terá recurso ali para a saúde, para a educação, para os programas sociais e para a segurança? Então, no momento em que nós tivermos um debate mais lúcido, tá certo? Aonde não será naquele desespero ali de última hora, como foi na Câmara dos Deputados e no Senado, soube também que teremos lá audiências que nós chamamos temáticas no plenário do Senado Federal, com todos os segmentos da sociedade podendo ali poder debater e dizer uma coisa é reforma tributária, outra coisa é concentração de poder da União e asfixia dos entes federados. Inclusive, então, governador... Não podemos aceitar. Sim, inclusive, governador, houve declarações um pouco polêmicas do governador de Minas, Romeu Zema, no fim de semana, a respeito da intenção, da defesa que ele fez de se criar um consórcio, uma frente que reuniria estados das regiões sul e sudeste, e o senhor até chegou a se manifestar a respeito disso e disse que essa fala, muito possivelmente do governador, teria sido dada, proferida em meio a essas tensões das discussões da reforma tributária. O senhor defende a união
né, entre todos os estados e os municípios, para que medidas que favoreçam a todos sejam implementadas. Nesse debate em relação à autonomia desses entes federativos, da criação do Conselho Federativo, quais são as expectativas do senhor em relação ao encaminhamento no Senado? Eu acredito que nós vamos conseguir derrubar no texto a criação desse Conselho Federativo. Porque não tem sentido, Lívia, não tem a menor lógica, tá certo? Nós ficamos aí, nós governadores fomos eleitos pelos votos de todos os nossos eleitores aqui, ficamos na dependência de um conselho com 54 membros. Lógico que todo conselho sofre influência do governo federal. Isso é muito ruim, porque amanhã o comando do país estará, um movimento pendular, estará amanhã em outras mãos. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, quebrar aquilo que é a coluna vertebral da democracia, ou seja, a divisão dos poderes, sem concentrar também, sem invadir o pacto federativo. É isso que a Constituição determina como cláusula pétrea. E é assim que vejo que nós daremos conta de sensibilizar os senadores e derrubarmos, tá certo, essa concentração de poder na União. Tanto é, Lívia, só para complementar, eu gostaria de perguntar eu os chamo sempre de iluminados, tá certo? Aqueles que fazem no papel uma reforma e nunca viveram a realidade dos estados e realmente nunca governaram nada, que ele nos dê pelo menos um exemplo no mundo em que se tenha esse Conselho Federativo. E o outro ponto é realmente onde é que se tem um IBS, um CBS único num país do tamanho continental do Brasil, tá certo? Onde a tarifa ela é igual em todos os entes federados. Então é uma desproporção completa entre aquilo que é buscar a simplificação tributária do que se propõe hoje em relação à reforma tributária. O governador, em relação ainda às falas de Romeu Zema, o senhor acha que a manifestação do Nordeste foi justa em relação ao que ele falou, ou o senhor acha que ele exagerou ou ele foi até mal interpretado? Eu posso lhe dizer com muita tranquilidade, Thiago, que isso aí no calor do debate, ele realmente extrapolou, ele sabe que errou, tá certo? O gesto disso é realmente se desculpar diante dos colegas, é mostrar que nós, nessa situação que foi lançada aí, em que quase que sequestra todos os estados e todos os municípios do país, tá certo? Isso não pode desviar o nosso foco. Infelizmente, o governador Zema saiu por uma vertente que não é a que deve ser tomada e nem o caminho que deve ser tomado. O que nós temos que lutar é para que haja uma proteção dos entes federados, não inibir o crescimento dos estados que precisam de crescer e muito, como é o caso, por exemplo, do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, que nós aqui em Goiás tivemos um crescimento de 6,6%, enquanto o Brasil cresceu 2,9%. Então é chegada a hora de entender que nós não podemos fazer uma reforma tributária que tenha ali definidor de estados mais poderosos e estados que estarão amanhã mais enfraquecidos. Isso é inaceitável. Dentro de uma federação como é o Brasil, nós não podemos admitir que outros segmentos de outros estados não possam crescer também, tá certo? Entendemos que a pobreza existe em todo o território em percentuais extremamente diferentes, tá certo? Lógico, oportunidades de empregos existe mais em alguns estados do Sul e Sudeste, em detrimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, o que temos que ter neste momento, tá certo? Tomarmos uma posição da qual foi lançada pela reforma tributária e que está provocando, e nós não podemos entrar, tá certo? Nessa armadilha que foi montada, de nós ficarmos nos digladiando. Isso é que nós temos que ter inteligência emocional neste momento. Nós não podemos entrar nisso. Calmar as posições de todos os governadores e dizer, olha,
o que estão propondo aí é uma ruptura entre nós. E o que nós temos que fazer é pelo contrário, é nós realmente nos fortalecermos para que os estados não sejam penalizados e haja uma concentração de poderes na União. Isso não é bom em nenhuma democracia do mundo e não existe democracia com concentração de poder, de decisão e de arrecadação. Então, nós estamos realmente entrando aí, como se diz, não é? Na tourada, nesse pano vermelho aí, tá certo? Para que os governadores fiquem aí, cada um batendo cabeça com o outro e desviando o foco principal, que é a reforma tributária. Isso interessa a eles. Desvia o foco da discussão e eles continuam ali pavimentando o caminho. E olha, é maravilhoso, vamos passar no Senado, isso aí vai resolver todos os problemas do mundo, o IVA é a solução do mundo e tal. É como se isso aí fosse a varinha de condão para resolver todos os assuntos. Então, eu acho que foi uma decisão que ele deve imediatamente, tá certo? Até convidar ou visitar os governadores do Nordeste, se desculpar diante disso, porque nós não podemos ter esse tipo de comportamento. Nós temos que lutar pela unidade federativa, mais do que nunca, entendendo que todos os estados têm o direito de crescer. Nós lutarmos pelos nossos estados é um direito nosso. Agora, não quer dizer que eu, para lutar por Goiás, eu tenha que tirar de outros estados. Não, não é isso. Eu tenho que criar condições para estados que não têm a infraestrutura do Sul e do Sudeste, nós possamos amanhã atingir essa condição de qualidade de vida, de oferta de emprego e de renda per capita, perfeito, que é o que nós desejamos. Perfeito. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, mais uma vez participou da programação da Jovem Pan. Muito obrigado, governador, mais uma vez e até a próxima. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Lívia, e a todos os telespectadores aí da Jovem Pan.